Outra coisa, né, que está bem saliente agora, eu não sei se estava saliente no mandato passado, eu não sei fazer essa comparação, mas eu só sei dizer que está agora e é visível. A tensão entre Estados Unidos e OTAN e a aliança militar do Tratado Atlântico Norte está muito forte. Ele está falando várias coisas, ele já fez várias ameaças de tirar os Estados Unidos da OTAN, o que é um absurdo que ele não vai fazer. Ele já jogou um número que ele disse que os países têm que alcançar 5% de investimento do PIB em defesa, que é um número muito alto, nem os Estados Unidos alcança. A questão da Groenlândia, da Dinamarca, diz respeito à OTAN e à União Europeia. Porque tem a ver com segurança, né? Então, segundo ele. É isso. Eu estou sentindo que há que os Estados Unidos e a OTAN estão entrando numa fricção forte, mais forte do que antes. Eu não sei se é essa percepção de vocês, de você, mas é a Sim, sensação vendo as notícias. O que eu penso é que eu vejo alguns teóricos falando isso na internet e eu não consigo achar que tem um fundinho de verdade. Opa, tá tudo bem aí? Não, tá tudo ótimo. Eu só tô pedindo a revista pra fazer propaganda. Pode Beleza. Mas os Estados Unidos, ele é um império, incontestavelmente, na minha opinião, só que ele não é um império com uma facção só, ele é um império com múltiplas facções, sabe? E o mesmo grupo de pessoas que controla o aparato burocrático, administrativo interno dos Estados Unidos, também, de certa forma, é o mesmo grupo que controla a União Europeia, que controla a OTAN. Então, para mim, você consegue enxergar isso quando você vê o Musk, que ele é supremo até certo ponto nos Estados Unidos, ele tá começando a comprar briga com os trabalhistas na Inglaterra, ele tá comprando briga com a União Europeia, e a União Europeia e os trabalhistas estão querendo levar a briga de volta. Ele tá falando, não, a gente tem que dar algum jeito de impedir que o Musk se meta na política da União Europeia e tal, o que é uma posição absolutamente ridícula, hipócrita. A história de envolvimento de bilionários internacionais na Europa é muito extensa, assim, né, dispensa comentário de nomes, mas talvez tenha essa percepção que o Trump, talvez ele não reconheça isso explicitamente, mas implicitamente, ele reconhece que a briga dele não é só dentro dos Estados Unidos, a briga dele é com todo o império americano e, cara, não é só porque ele é o Augustus que está controlando Roma que ele vai deixar o Marco Antônio lá de boa no Egito porque o Egito não é Roma. Não, você tem que ir atrás do seu inimigo mesmo que ele não esteja no lugar ali que você falou que você controla, entendeu? Então, talvez ele começar a puxar um pouco a rédea, seria que o movimento do Make America Great Again, meio que a direita americana só consegue vencer nos Estados Unidos se ela derrotar o establishment na Europa também, sabe? Talvez isso seja um pouco da percepção. Eu sinto que seria a única coisa que explicaria o Elon Musk estar sendo tão enérgico indo atrás da União Europeia, tão enérgico indo atrás dos trabalhistas, sabe? Talvez ele reconheça que eu não posso deixar que a anglosfera continue dessa forma, meio que é um outro centro de poder, assim, dentro do império, e ele tem que ser incorporado, sabe? Eu também enxergo muito que essa mudança é um ajuste de prioridade, né? Esses pronunciamentos sobre Groenlândia, Canadá, etc., é um ajuste de prioridade na minha visão, porque tacitamente revela que a forma como os Estados Unidos enxergam o mundo, ou pelo menos a administração do Trump enxerga o mundo, mudou. Então, desde 91, tecnicamente, os Estados Unidos é uma potência global incontestável, é a tal da unipolaridade, né? E meio que os Estados Unidos realmente se comportava dessa forma, né? Então, digamos, é como se os porta-aviões estão se deslocando o tempo inteiro por todos os oceanos. Se tiver um problema no Iraque, num pântano inóspito, no deserto ao norte, isso é um problema nosso também, a gente vai, não tem o menor problema. E meio que isso implicou necessariamente que os Estados Unidos não conseguiriam administrar o mundo inteiro também. Então, nessas regiões que são de interesse estratégico mais próximo, tipo a Europa. A Europa reconstruída a Europa Ocidental, pelo menos, reconstruída pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, é de suma importância. Mas rolou uma certa negligência de forma que os valores se distanciaram muito. Então, eu enxergo também que o Musk está servindo como um braço de americanização dos costumes na Europa, sabe? Meio que rolou um descompasso a partir mais ali dos anos 2000, 2010 de valores, prioridades, os aumentos de regulações na Europa e nos Estados Unidos não acompanhou, sabe? E aí, eu acho também que, tacitamente, implica que os Estados Unidos
priorizando Groenlândia, Panamá e Canadá como áreas de estrito interesse e de maior intervenção, é de que ele sente que perdeu o controle do mundo todo. Que era um sentimento que deve ter sido sentido muito fortemente nos anos 90. Pô, você ganhou a Guerra Fria, o teu maior rival da história foi derrotado, ele se rendeu aos seus pés. E agora você pode governar o planeta Terra. Meio que esse sentimento eu acho que tá falhando. Eu não sei se é a guerra na Ucrânia, se é a China bombando, se é os BRICS, talvez. Eu não gosto muito de pensar eles coletivamente, mas talvez a África, em pleno boom populacional, essas coisas estejam meio que ameaçando essa unipolaridade americana, e o Trump reage de forma pragmática. É uma das leituras que eu tenho, assim, dos fatos, sabe? Eu acho, falando de unipolaridade e projeção do poder norte-americano, que aquele período ali, pós queda do Muro de Berlim, anos 90, boom do Vale do Silício, aquilo foi algo, de certa maneira, artificial, muito rápido e muito, sabe, uma coisa muito breve, muito efêmera. Não dava para manter aquele nível de poder, porque, na realidade, as grandes tendências históricas, se você for olhar em termos, sabe, mais amplos, não conduzem a isso. Absolutamente não conduzem a unipolaridade de nenhum país. Uma coisa que é visível, vocês falaram, por exemplo, dos BRICS, da China. Veja, a Europa, no século XIX, projetava o poder no mundo inteiro. Você tinha todas aquelas antigas civilizações que não haviam se modernizado na velocidade da Europa e que eram colônias. Então, assim, a China sofreu na Guerra do Ópio contra a Inglaterra, o Japão foi aberto à força pelos Estados Unidos, né? A África foi colonizada quase toda, o Oriente Médio também, no fundo, era uma colônia, o mundo islâmico praticamente foi todo colonizado. A Índia, a mesma coisa, tinha um mandato britânico. Bom, tudo isso acabou. Então, assim, a partir da segunda metade do século XX, as guerras coloniais... É isso. Exatamente. Por quê? O que aconteceu? Esses países, eles absorveram a estrutura tecnológica de desenvolvimento da modernidade, que nasce, evidentemente, na Europa. E ao absorver isso, eles se tornaram mais poderosos. Independentes. Então, com uma pretensão de independência muito maior. Exatamente. Então, o poder que esses territórios acumularam acabou significando possibilidade de você abrir guerras de independência, você se tornar independente. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A Europa não tinha mais como custear aquele império, a Inglaterra estava toda endividada, enfim, não dava mais para manter aquilo ali, então aquilo cai. Quando os Estados Unidos vem como garantidor dessa ordem, ele vem como garantidor enfrentando a Rússia naquele sistema, né, das duas grandes superpotências, mas nunca foi duas grandes superpotências. A Rússia, no auge, a União Soviética no auge, era muito inferior aos Estados Unidos, em diversos aspectos. Tecnológico, econômico, era muito inferior. Tem um cara chamado Kishore Mahbubani, que ele é um político e analista internacional, salvo engano de Singapura, mas ele escreve extensamente sobre China, né, Ásia, de uma maneira geral. E ele faz um comparativo entre a China e a União Soviética. E a União Soviética no auge era menos relevante economicamente, em termos de comércio, do que a China hoje. E a China não é nem sequer um polo que você possa dizer que o mundo agora está dividido em dois. Então, na prática, a grande tendência histórica, a meu ver, que vai desde lá, é a tendência dessas civilizações se constituírem em grandes polos de poder e começarem a redividir o mundo em civilizações e grandes blocos de poder, como era antes da modernidade. Porque o que era antes da modernidade europeia? Você tinha grandes civilizações que atuavam dentro do seu espaço geográfico como estruturas de poder. Então você tinha lá o sistema sinocêntrico da China, você tinha a Índia espalhando poder, o mundo islâmico expansionista, a Europa, você tinha vários grandes blocos. Meio que a modernidade modifica isso quando a Europa tem a sua explosão tecnológica, que é uma grande novidade na história da humanidade,
Isso vai até certo ponto, essa modernização ela se espalha no mundo inteiro, daí as civilizações absorvem esse poder e daí elas voltam a se reafirmar enquanto civilizações. Então, o período de unipolaridade e de hegemonia dos Estados Unidos que a gente viu nos anos 90, me parece um período efêmero, foi uma coisa assim, foi meio que miraculoso que já passou e que, a meu ver, não irá retornar, é impossível retornar. A não ser que você tenha um outro salto tecnológico que ocorra em algum lugar. Tipo, uma nova modernidade, aconteceu alguma coisa muito diferente em um lugar específico, mas por várias razões eu não acredito que isso seja possível. O próprio fato do conhecimento estar totalmente difundido, etc.